Olá, espero que todos sejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Nômade. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Zucatelli e eu estou viajando o mundo fazem mais ou menos 2 meses. Eu tive pela Ásia, fui para Hong Kong, fui para Indonésia, algumas partes ali perto de Bali e agora eu estou aqui em Palermo. E justamente essa série começou com a ideia de documentar e conversar com algumas pessoas que também estão nessa jornada de viajar o mundo. E comigo aqui eu tenho a Laiana, sou de Bauru e estou viajando o mundo já há 5 meses. Estive no Chile, em Portugal, Palermo, depois vou para a Inglaterra. Então, Laiana, você comentou que foi para o Chile, foi para o Portugal e acabou aqui na Itália. Como que você tem feito? O que que te motivou justamente a entrar na estrada e qual o recurso financeiro você está usando para poder fazer isso? Primeiramente, o que me motivou foi que tive um burnout muito grande no meu trabalho. Eu sou bartender há 3 anos. Me motivou esse fato de querer ver a vida com os meus próprios olhos, em vez de ficar olhando pelas câmeras, pelas fotos e internet, etc. E querer explorar mais o mundo realmente, sabe? Então, eu peguei todo o medo que eu tinha, transformei ele em coragem e muita força de vontade e vim. Entendeu? Entendi. Vim, tipo, viajar, viver. O primeiro que eu fui foi em Ubatuba, que foi o Brasil, né, em setembro do ano passado. Gostei muito do estilo de viagem, de ficar, tipo, meses fora e tal. Consegui fazer dinheiro também lá na viagem, fazendo lanchinhos fitness e coisas assim. E aí eu voltei a trabalhar e tudo. E em agosto desse ano eu decidi ir pro Chile, larguei meu trabalho, tudo, decidi ir pro Chile e conhecer mais desse mundo, entendeu? Interessante, então, tipo, você foi para Ubatuba primeiro, daí você gostou dessa parte de viajar, você achou interessante, voltou para o trabalho. Uhum. Talvez ali a realidade de voltar pro trabalho foi um pouco tipo assim: "Caraca, eu Foi um voltei pro mundo baque. corporativo, eu quero viajar, conhecer gente que tá Uhum. viajando, conhecer gente que tá nessa vibe", acabou indo para o Chile. Mas acho que uma das coisas que as pessoas elas sempre pensam antes de viajar é, por exemplo, tem pessoas que viajam 1, 2 anos pela estrada, como que essas pessoas se mantêm? Tem Uhum. muita gente que não conhece um trabalho de voluntariado. Sim, E eu acredito que você começou com voluntariado tanto em Ubatuba quanto no Chile, em Portugal e aqui também na sim. Itália. Então conta um pouquinho assim, como que você descobriu o voluntariado, o que que você tem achado do voluntariado e qual que são as atividades que geralmente você Uhum. faz? No início eu encontrei o voluntariado através de uma menina no Instagram que se chama Voa Mills e eu gostei muito dessa ideia. Ela viajou já por mais de 2 anos fazendo voluntariado, ficando mais de um mês, 3, etc. em hostels. Para mim fez muito sentido porque eu fiz o meu primeiro em Ubatuba, fiquei um mês inteiro. Sem pagar hospedagem, sem nada em um hostel, fazendo atividades de recepção, limpeza, etc. E foi muito legal porque eu criei muita conexão com a galera, sabe? O hostel em si não era muito bom, a gente dividia a cama, tipo assim, era cama de casal e a gente dividia com pessoas que a gente nem conhecia. Isso, Isso em Ubatuba. isso em Ubatuba. Caraca, e tinha algum gringo lá ou era mais Não, era brasileiros? mais brasileiro. E isso era Entendi. bem estranho, porque, tipo, era meu primeiro voluntariado, eu não sabia como que funcionava. E e assim, foi uma experiência bem maluca, tipo assim, chegar da praia e tomar banho e tal, mas tem uma pessoa, tipo, que dorme fedendo a praia, sabe, do seu lado, é muito estranho. Caraca, então assim, dividir cama logo na primeira experiência talvez tenha sido um baque e mesmo assim não te assustou? Mesmo Não, assim, falou assim: "Ah, eu vou continuar voluntariando". E quais eram as atividades que você fazia em Ubatuba, assim, mais precisamente? Porque tem gente, por exemplo, eu vim descobrir voluntariado foi quando eu estava na Indonésia, em Bali, conversando com alguns gringos que já faziam isso como realidade, mas no Brasil, às vezes, as pessoas têm medo até de viajar dentro de hostels dentro do Brasil. Então, às vezes, as pessoas vão para a Europa, ficam em hostels, mas dentro do Brasil a pessoa tem um pouco de receio. Ah, vou dividir quarto, porque não é uma cultura do brasileiro dividir casa com estranho. é. Já fora do Brasil é uma cultura bastante grande. Então, assim, como que foi esse voluntariado dentro do Brasil? Você se sentiu menos ou mais exposta do que você teve na Europa ou no Chile, ou foi mais ou menos o mesmo nível? Nossa, eu acho que no Brasil realmente foi uma das piores experiências, sem dúvida, assim, porque tive que dividir quarto, o trabalho era bem mais puxado, assim, era um hostel legal, a gente ficava na beira da praia, só que não sei, acho que na Europa realmente, tipo, mais divididinho, cada um com a sua cama, com o seu quarto, sabe? Tudo Entendi. mais tranquilo. E realmente, no Brasil não tem tanta essa cultura e principalmente eles aproveitam muito do voluntário em alguns
no pontos, né? Brasil. Sim, Acho que até porque, como a gente não tem essa cultura de voluntariado, eles verificam, por exemplo, acho que a mentalidade é mais, eu tô te dando uma moradia, então você tem que exercer um trabalho como um CLT vai exercer. sim. E até para quem nunca fez voluntariado e tem interesse em fazer fora do Brasil, a gente se conheceu aqui no voluntariado num hostel aqui na Itália. Eu fico na recepção, a Lana fica na recepção também, às vezes no bar, às vezes no café da manhã. Então, assim, aí eles Uhum. veem o voluntariado, majoritariamente, pelo menos nos países que a gente visitou, como uma ajuda, não como um CLT. Então, Sim. se você não tem efetivamente obrigações muito fortes com o trabalho, claro que a gente vai performar um trabalho tão bom quanto a gente consegue, é bastante legal, É. porque eles realmente te tratam como uma ajuda. Você está me ajudando, eu te ajudo. É uma troca, é uma relação bastante Uhum. bilateral. Os horários são mais tranquilos também, né? É, Muitos. Mas a experiência que eu tive no Brasil foi essa questão, assim, das camas, que não eram muito ok. O trabalho era realmente mais bruto, assim, tipo, a gente tinha que fazer. Eu ficava na recepção, mas também a recepção tinha que fazer limpeza. E a gente fazia muita limpeza no hostel inteiro, assim, tipo, em questão de 5 horas. E assim, pauleira, cansadíssimo, sabe? Mesmo assim, eu gostei desse estilo de viagem, de ficar um mês e tudo mais, não pela questão só do valor, mas pela questão de o tanto que agrega em amizade, em experiência. exato. Com o pessoal do hostel, eu fiz muitas atividades em caiaque, canoa havaiana, sabe? Tudo junto com eles. Então, tipo, realmente criou uma relação de amizade. É um pouco difícil em alguns tópicos, tipo, algumas coisinhas assim, mas quando você vai, tipo, de peito aberto, sabe, para realmente viver uma experiência nova, com culturas novas, pessoas novas e oportunidades novas, é realmente muito legal. E É, aí, no Chile, depois que eu larguei meu emprego, vi que realmente, tipo, eu queria isso, era o que fazia sentido para mim, ter esse tempo, sabe, para mim, e colocar minha cabeça no lugar e realmente crescer como pessoa, sabe? Viver certos desafios. Aí eu decidi ir para o Chile, uma cultura totalmente diferente. Nunca tinha entrado num avião na vida e foi muito maluco. Chorei horrores quando eu tava lá, queria sair correndo, mas foi muito bom. exato. Desde o início até o final, assim. Eu acho que o mais interessante, pelo menos pra mim, acho que pra você é o mesmo, quando a gente está voluntariando, quando a gente se coloca numa cultura totalmente diferente, a gente conhece gente do mundo todo, é extremamente legal, as pessoas são Uhum. extremamente good vibes, assim, principalmente as histórias, cada dia é uma história maluca. A gente aqui na Itália, tem uma menina que ela faz voluntariado que ela não sai da cama, então assim, não sei porque que ela veio pra cá, ela é da Argentina, ela Ai, acorda, faz as atividades dela, volta pra cama e dorme o dia inteiro. sim. Então assim, não gosta de Não socializar, não turista, não faz conversa, nada. não turista, não faz nada. Então, assim, eu sempre falo, tem aquela música do Legião Urbana que é que festa estranha com gente esquisita. Esse é o mundo do voluntariado, assim, esse é o mundo de quem tá viajando. Tem gente de tudo que é jeito, tudo que é nacionalidade, é extremamente bom pro seu crescimento pessoal, crescimento profissional. Tem hostel que é extremamente festa. Quando eu tava na Indonésia, fiquei um mês mais ou menos em hostels que era 100% festa. Todo dia era beer pong, era karaokê, gente ficando bêbada, tatuagem no hostel. Aqui já na Itália já é uma pegada mais pessoas que querem simplesmente dormir no hostel. Tem muita Uhum. gente mais velha, tem gente nova também, mas não é um hostel muito para socializar. Então assim, para quem tá buscando fazer voluntariado, dá uma olhada certinha de como que é a vibe do hostel que você vai ficar, porque a Uhum. vibe vai influenciar muito até a sua experiência. Se você vai Sim. conhecer gente nova, gente mais velha, se você vai ficar tranquilo, tem gente que tá trabalhando de home office, é uma oportunidade muito boa, assim. Se você tá trabalhando de home office no Brasil, e você encaixar um fuso horário em algum país que tem um voluntariado que seja interessante para você, imagina, você fica 2, 3, 4, 5, 6 meses sem pagar aluguel e fazendo uma atividade Uhum. interessante, conhecendo outros lugares com um custo extremamente baixo. Agora, falando um pouquinho da plataforma. Então, assim, qual plataforma você encontrou para achar os voluntariados? Porque muitas pessoas no Brasil, elas têm um pouco de medo. Eu vou Uhum. sair, vamos supor, eu vou para Bósnia, ficar um mês na Bósnia, trabalhando em um hostel, trabalhando em uma fazenda, tem diversos tipos de trabalho. E É. como que eu sei se não é um golpe? Como que eu sei que se eu chegar lá, ninguém vai roubar meu rim? Uhum. Qual que é a plataforma que você usa para que você realmente se sinta segura? A gente tem uma amiga que tá no hostel também, ela veio fazer voluntariado e ela veio através de indicações de amigos e Facebook, acho que alguma coisa assim, ela viu um anúncio. E ela é italiana ainda, então, tipo assim, É. para ela talvez seja um pouco uma barreira um pouco menor. Ela não Uhum. teve plataforma nenhuma, ela simplesmente entrou em contato com o hostel e tá fazendo Sim. voluntariado. Sim, e isso é uma forma muito legal também, tem vários anúncios, só que é muito mais difícil você ter uma segurança. Então eu decidi fazer pelo Worldpackers, que é uma a plataforma que eu descobri através da menina que eu sigo e tal. Também, Inclusive, ela ainda tem um código no Worldpackers
de desconto, então vou deixar na descrição. Então, quem quiser se cadastrar ou descobrir mais informações sobre o Woodpeckers, eles não estão patrocinando o vídeo, mas dá uma ajudada lá e também descobre um pouquinho para fazer essa realidade a sua realidade também. Sim. Foi o que eu fiz no início. Eu usei o código de uma pessoa que estava ativa, hoje em dia não está ativo mais, e consegui 10% de desconto, e foi o que me fez conseguir pagar a plataforma. E é uma plataforma muito boa que te dá muitas oportunidades. Você se inscreve nas vagas e você é aceito ou recusado, etc. Mas, tipo, são muitas vagas. E é seguro, entendeu? Tem os seus benefícios e tudo mais. Se acontecer algum problema com a estadia, você não gostou, ou é algo que é contra as diretrizes, o pessoal que está lá, tipo, não te dá uma refeição adequada ou não te dá um quarto adequado, você tem um respaldo, sabe, para ficar 2, 3 dias em um outro hostel, pago, seguro, entendeu? Então é bem mais seguro, mais confiável do que você simplesmente ir sozinho por conta própria. E Exato, então assim, é muito importante não se expor, não entre em grupo de WhatsApp, grupo de Uhum, Facebook, porque tem muita coisa ruim nesse mundo, tem muita gente estranha, e uhum, mesmo a gente em um hostel com uma plataforma por trás, eventualidades vão acontecer, mas você tem o respaldo, a segurança de que se algo acontecer extremo, você tem ali uma uhum, plataforma confiável que consegue te dar esse auxílio. Então, bastante importante, pesquisem um pouco mais. Isso vai fazer viabilizar a viagem para pessoas que acham que é um tabu, acham que viajar o mundo uhum, é algo totalmente para pessoas ricas ou pessoas de alto padrão. Sim, quando eu estava na Indonésia, eu conheci majoritariamente quem faz esse tipo de viagem são europeus, britânicos, são pessoas de norte-americanos, porque a moeda deles é mais forte, porque as pessoas geralmente conseguem trabalhar um ano ali entregando pizza, junta 10, 15 mil dólares e viaja o mundo por 2, 3 anos. Infelizmente não é a realidade do brasileiro. A gente é, sabe que assim no Brasil, se você mora com seus pais, você sai do ensino médio, trabalha 2 anos, você não vai juntar 100, 200 mil reais para viajar o mundo por 2, 3 anos. Então assim, é uma oportunidade muito grande para quem tem ali tem que ter um caixa de segurança, isso é fato, mas você sai ali com 10 mil reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da realidade, vai viajando o mundo, paga as passagens, tem a uhum. acomodação, tem a refeição, tem diversos trabalhos, então vale muito a pena. Essa eu acho que é a melhor opção que existe pra gente começar, sabe? Pra gente enfrentar, assim, porque eu mesmo morria de medo. O tempo todo pensando, meu Deus, o meu sonho é viajar, o meu sonho é viajar, o meu sonho é viver essa questão cultural, essa extrema vulnerabilidade e extremo movimento, assim, sabe? De conhecer e tudo mais. E aí Exato. eu conheci a plataforma, usei o cupom da moça, me ajudou muito, assim, para começar e tudo mais. E hoje em dia, o melhor momento da minha vida é onde eu tô agora, o que eu tô vivendo agora. Como nem tudo são flores nessa vida, assim, tem muitos momentos engraçados também que acontecem durante a viagem, que na hora pode ser um perrenguezinho, mas depois vira história pra contar. É. Eu sempre falo assim, sempre que acontece uma coisa engraçada, eu Uhum. falo, tô criando história pra contar pros meus netos. Então, quando eu estava na Indonésia, teve macaco que roubou minha comida, teve gente vomitando dentro do quarto, teve assim muita coisa estranha que aconteceu. Peguei moto com 3 pessoas em cima da moto, assim, achei que ia morrer várias vezes. Peguei virose, fiquei 4 dias na cama. Então, assim, a Indonésia é um lugar que eu vou É falar só para os que fortes. é só para os fortes, assim, a gente acha que é É. romantizado, o Bali é extremamente incrível. Peguei um barco que eu achei que aquele barco ia afundar e eu ia morrer no meio do oceano lá, Titanic Índico, versão Bali. mas é interessante e nem tudo são flores, mas é legal, a gente cria história para o futuro. E você, assim, o que que você viveu nesse começo? Eu fiquei sabendo que no comecinho, a primeira noite ali no hostel, no Chile, teve uma situação não muito agradável. Sim. Então, no Chile, foi a minha primeira experiência, assim, internacional, né? Cheguei super emocionada, na loucura, pensando, tipo, ai, vou viajar e tudo. E primeiro, tá? Primeiro tópico, eu só me programei para viajar 2, 3 meses no máximo. Não me programei para ficar por mais tempo e para vir para a Europa também. Então, me Ah, programei para viajar pelo Chile, Argentina, Bariloche, etc. e E esse é mudou o totalmente os planos. esse é o que acontece, assim, por exemplo, eu saí do Canadá, eu moro no Canadá faz alguns anos, saí do Canadá para ficar um mês na Indonésia e aqui estou na Itália. Então, Sim. assim, é muito comum a gente ver pessoas que saem de casa para ficar um mês fora, ficar 20 dias, aí acaba conhecendo essa cultura, conhece os meios, porque às vezes, eventualmente, a gente tem uma vontade de fazer isso acontecer, mas não sabe os meios, acha que não é possível, até pela parte financeiramente, Uhum. mas aí você acaba se apaixonando pela estrada e acaba ficando bastante tempo. Sim. Então, foi isso que aconteceu contigo também. Foi muito bom, assim, porque vivi muitas experiências malucas, muitas coisas doidas, assim. E
primeira noite que eu cheguei no Chile, teve um tópico muito interessante que eu dormia na cama, na beliche, e eu dormia na cama de cima, né? E uma mocinha da Colômbia na cama de baixo. Cheguei tranquila, dei oi pra todo mundo, fui descansar. E do nada fui acordada com barulhos estranhos. O Barulhos pessoal deu uma estranhos, animada ali na deu cama de uma baixo. animada na cama de baixo, tinha uns voluntários assim que se envolviam. Um tópico bastante interessante, assim, para quem quer justamente entrar nessa vida de voluntariado, virar um nômade, é justamente a parte de quanto que custa um orçamento. Claro que é muito variável. Cada um tem um padrão de vida, mas pelo menos assim, vou falar um pouquinho da minha experiência, você comenta um pouco da sua também. Fazem praticamente um mês que eu tô aqui na Itália, o hostel dá a moradia, né, em troca do voluntariado, em troca do serviço. A gente tem o café da manhã, e então eu só tô comendo o almoço e a janta e alguma coisa à tarde. Então, claro, varia muito da dieta da pessoa, mas por volta de 20 euros por semana é algo que tem sido bastante possível para mim. Então vai dar uns 100, 150 reais por semana, 400, 500 reais por mês é algo que para mim tem sido uma realidade para ficar aqui um mês inteiro e de acordo com as coisas que eu gosto de fazer. E contigo, você foi pro Chile, você esteve em Portugal, agora você está aqui na Itália. Qual que é o orçamento assim médio? Quanto que você está gastando como nessa sua realidade? Sim. No Chile, como foi minha primeira experiência, eu gastei acho que uns 2.000 reais Para ficar um mês no Chile? para ficar um mês, mas também porque tinha muitos passeios, né, e tudo mais. E Lá, álcool, bar. é, assim, eu tava, não gastei nada com bebida, com álcool e bar, porque no meu voluntariado estava tudo incluso, todas as festas, o pub crawl, que eram mais de 300 pessoas unidas em Santiago, sabe? Tava tudo incluso, todas as bebidas e tal, então pra mim foi muito boa essa parte. Mas todos os passeios, passagem, comida, tá muito caro o Chile, e eu fui logo em alta temporada, né, que era a temporada de neve e tal, agosto, setembro. Então foi bem carinho. E também eu não tinha tanta experiência assim, né, com gestão financeira e viagens. Mas aqui em Palermo, na semana eu tô gastando no máximo 10 euros por semana. E isso é nem 60 reais direito, Exato, entendeu? exato. E lembrando, assim, claro que álcool vai variar muito, principalmente Sim. álcool, acho que é a maior parte do orçamento para muitas pessoas, É. porque beber fora do Brasil não é tão barato quanto no Brasil. Uhum. E o estilo de vida, o que É. que a pessoa quer buscar de experiência. Então, assim, dá para você fazer o mínimo, dá para você fazer o máximo. Tem voluntariado que pagam 3 refeições, que vão dar as 3 refeições, vão dar Sim. o dormitório. Então, assim, a pessoa pode simplesmente ficar um mês sem gastar quase nenhum centavo. Acomodação, tem alimentação, você consegue fazer dinheiro nos lugares, assim, às vezes fazendo um freelancer, alguma coisa, vendendo comida, Polaroid. E uma coisa polaroids, interessante etc. também, que tem muita gente que tem esse estigma, se eu for para os Estados Unidos eu vou comer besteira, se eu for para tal lugar eu vou comer tal comida. Muitos hostels, eles vão te proporcionar cozinha para você cozinhar, então é simplesmente você ir no mercado e comprar aquilo que você está habituado. Quando eu fui Sim. para Bali, para Indonésia, a comida realmente foi um choque, porque assim, a comida lá é extremamente diferente da comida que a gente está acostumado no Brasil, e um dos fatores principais era justamente a intoxicação alimentar. Que eu Nossa. peguei, fiquei 4 dias e na cama, achei que eu tinha que ir pro hospital. Eu conheço muitas pessoas que foram pro hospital e tem gente que pega intoxicação pesada, assim, da pessoa ter que ficar na UTI praticamente quase. Então, assim, claro, cada lugar vai trazer um desafio ali. Tem que fazer uma pesquisa muito forte do lugar que você tá indo, principalmente pra parte cultural. Em Bali ali, a religião deles é o hinduísmo, então, assim, é muito diferente do Brasil, que é majoritariamente catolicismo. Então, assim, tem tradições que você tem que respeitar, tem hábitos que você não pode ter. Então, assim, uma parte muito interessante é justamente a pessoa ela entender sobre a cultura, fazer um breve estudo sobre a cultura, sobre os hábitos, que roupa Uhum. vestir, em qual Sim. ambiente, como se comportar. Ver se faz sentido para ela estar naquele ambiente, naquela Exato. vibe. Você, por exemplo, vai para fazenda, vai para lugares assim, tipo, mais culturais, mais históricos agora nesses próximos tempos. Eu já não é uma coisa que no momento está fazendo sentido para mim. Eu quero lugares que tenham muitas Muita pessoas, gente, é. muita cidade, coisa assim, sabe? Festas e conhecer pessoas assim. É muito interessante você entender realmente sua vibe, o que Uhum, você procura e qual cidade vai te proporcionar. Porque realmente Londres vai ser uma coisa mais agitada, Palermo aqui é bem tranquilo, não tem uma vida uhum, noturna muito ativa, tem muitos museus, tem muitos lugares históricos, então vai te proporcionar uma calma, uma tranquilidade, mas se você está buscando uhum. festa, não é o lugar. Bali já, os hostels que eu fiquei, eram festa todos os dias. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curtiu esse conteúdo, considere se inscrever no canal. A ideia é justamente trazer relatos de brasileiros e não brasileiros que estão vivendo essa vida de nômade. Eventualmente a pessoa cai
de paraquedas, como aconteceu com a gente. Tem gente que se planeja, tem gente que trabalha remoto, mas é possível. Estude bem o seu orçamento e faz acontecer. O mundo tá aí para ser descoberto. Se você tem um sonho, se você tem vontade de viver experiências novas dessa forma, é possível, é real. E não é tão difícil quanto parece, entendeu? A gente tá fazendo isso acontecer. Exato, então pesquise bastante para não cair em roubada e é isso aí. Esperem o próximo vídeo que vai ter muito conteúdo bom vindo no canal. Um abraço. Foi um bom começo. É muito mais difícil do que parece. Faz um negócio interessante.